Paz e bem, meus amados irmãos e diletos confrades. Hoje é sábado, dia 16 de maio de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos a impressão de que quando lemos um texto bíblico escrito em um versículo na parede, no para-choque de um caminhão, em algum lugar, nós podemos ter acesso imediato ao significado que o autor queria imprimir naquele texto ao escrevê-lo. Infelizmente, isto não é verdade. Também não é verdade que toda vez que ouvimos um pregador ou uma pregadora que se posta diante do auditório segurando uma Bíblia aberta, que aquilo que estamos escutando como interpretação do texto corresponde à revelação de Deus para os nossos corações. É preciso que levemos em consideração alguns fatos. O primeiro deles é que cada texto tem um contexto. E para que ele seja interpretado corretamente, é preciso que levemos em consideração o contexto em que a fala ocorre. É mais ou menos como você tentar compreender o que quer dizer um personagem de um filme ou de uma novela, vendo apenas aquele momento em que ele fala, o que ela fala. É muito difícil e provavelmente você cometerá equívocos. Então, é preciso respeitar o contexto em que o texto chega até nós, porque é o contexto que define o seu significado em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso levar em consideração os significados que têm as palavras, ou seja, todo texto tem um conteúdo próprio. E esse conteúdo foi estabelecido por uma ação inteligente, que utilizou as palavras em um determinado sentido. E é preciso buscar o significado e o alcance destas palavras para entender qual é o conteúdo do texto. Em terceiro lugar, é preciso entender que o autor tinha um propósito, um telos, um objetivo. E esse objetivo deve ser levado em consideração quando queremos interpretar um texto bíblico. Veja, eu não estou dizendo que esses pregadores, eles são mal intencionados necessariamente. Muitas vezes é parte da ingenuidade ou às vezes a falta de conhecimento que faz com que precipitadamente nós definamos um determinado significado que mais se baseia nos nossos anseios do que no que o texto efetivamente quer nos dizer. Um exemplo clássico disso é o texto de Filipenses, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo nos disse: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas pegam esse texto e o interpretam como se Paulo estivesse dizendo: eu posso vencer qualquer inimigo, eu posso superar qualquer obstáculo, todas as dificuldades que vierem na minha vida, eu as vencerei, porque a minha força vem do Senhor. Tudo isso é lindo, tudo isso é bonito e pode até gerar em você uma atitude positiva, mas nós não podemos afirmar que esse é o significado do texto ou que esta era a intenção do apóstolo Paulo. Julgue você mesmo ouvindo o texto em seu contexto. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, aos filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes em meu favor o vosso cuidado. Os irmãos de Filipos haviam enviado para Paulo uma oferta, e agora ele agradece a fidelidade, o cuidado, o amor e o carinho que os irmãos haviam demonstrado ao lhe enviar aquela oferta. O qual também já tinhais antes, cuidado que já tinhas, mas vos faltava a oportunidade de expressá-lo. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de paz. E aí vem o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece.
Percebeu como o significado é bem diferente daquele que uma leitura rápida e superficial pode nos dar a impressão? Contudo, o significado verdadeiro do texto é extremamente rico e edificante para mim e para você. Vamos tentar fixarmos-nos no texto e em seu significado original e ver o que nós podemos aprender como revelação de Deus aos nossos corações. Em primeiro lugar, na nossa vida, nem tudo tem que dar certo do modo que esperamos. Claro que ninguém deseja passar fome, e Paulo passou fome. Ninguém ambiciona ter escassez, e Paulo viveu momentos de escassez. Mas em todas as circunstâncias, seja de abundância, seja de pobreza, seja de fartura ou de fome, é preciso compreender que a nossa força não vem da realização das expectativas que temos da vida, mas da nossa relação autêntica com o nosso Deus. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Porque o contentamento de Paulo não procede da realização das expectativas que ele tem quanto às circunstâncias da vida, mas da relação que ele mantém viva, íntima e autêntica com o Pai. Em segundo lugar, nós aprendemos que quando nós buscamos esta relação em primeiro lugar, na nossa vida, tudo sempre dará certo, nem sempre do modo que esperamos. Se estamos passando por um período de dificuldades em que perdemos bens materiais, não é que a nossa vida está dando errado. A nossa vida só estaria dando errado de fato se nós estivéssemos nos afastando de Deus. Porque a fonte do nosso contentamento não é a realização de expectativas materiais. Por isso Paulo podia dizer que mesmo humilhado, mesmo em escassez, mesmo em pobreza, ele poderia viver contente. Porque o nosso contentamento genuíno procede de nossa relação com Deus. Eu posso dizer que na nossa vida as coisas sempre dão certo, mas nem sempre do modo esperado. Nesse momento, a tua vida está oferecendo a você uma oportunidade de uma leitura da existência libertada da dinâmica, da dualidade, expectativa e realidade. Como se a realidade tivesse a obrigação de atender às nossas expectativas. Seja qual for a realidade, a nossa expectativa deve ser preservar a nossa comunhão com Deus e dessa comunhão retirar a força necessária para enfrentar toda e qualquer situação e, em enfrentando-as, viver contentes. É um desafio de fé muito maior do que acreditar que todo inimigo que se levantar contra mim eu vencerei, toda circunstância que se levantar ou que se opor a mim eu prevalecerei. É muito mais difícil enfrentar derrotas e vitórias, crendo que o Senhor sempre realiza em nós a sua vontade. Vamos orar juntos? Ó Deus eterno, obrigado por tua palavra e por haver nela tanta sabedoria para nós. Guarda-nos, Senhor, de imaginar que a vida será um mar de flores e que tudo o que acontecer vai ser um sucesso, uma vitória, manifestação de poder e glória. Sim, Senhor, porque a tua glória também se manifesta nos insucessos aparentes, nos fracassos evidentes, porque a nossa vitória é manter a comunhão contigo. Dá-nos que não percamos esta comunhão para a honra e glória do teu Filho Jesus. Amém.